Bem-vindos à aula Perspectiva Histórica da Malharia. O início da arte da malharia é uma incógnita. Ninguém com exata precisão sabe indicar uma data para este efeito. Contudo, a arte e a tecnologia da malharia, desde o seu início, que se tem vindo a desenvolver e rapidamente expandir ao longo dos tempos, com particular expressão a partir dos anos 50 do século XX. Desde então, as múltiplas inovações, suportadas sobretudo pelo avanço da informática e dos processos de CAD, Computer Aided Design, CAM, Computer Aided Manufacturing, e SIM, Computer Integrated Manufacturing, têm afirmado esta indústria e têm proporcionado novos mercados em paralelo com a tradicional produção de peças de vestuário. Contrariamente ao que acontece com os tecidos, as malhas têm maior penetração no mercado pela sua boa adequação às formas antropométricas, isto é, pela sua correta adaptação ao corpo humano, pelas suas múltiplas e excelentes propriedades, pelo seu fácil cuidado e pela elevada extensibilidade sobre baixas tensões. A tricotagem manual, que presume-se terá sido a primeira técnica de produção de malha, é ainda hoje uma atividade com alguma expressão. Se no dicionário enciclopédico procurarmos a entrada Penélope, é possível ler: esposa de Ulisses e mãe de Telêmaco. Durante os 20 anos de ausência de Ulisses, rejeitou os pretendentes à sua mão. No entanto, prometeu escolher um quando terminasse de ser um tecido, mas desmanchava de noite o trabalho que executava de dia. Se Penélope desmanchava o tecido, teria de obrigatoriamente ser uma malha, visto que se fosse um tecido plano, ela não poderia reaproveitar os fios após o tecido ter sido desmanchado. Esta é uma das vagas alusões que existem sobre o aparecimento dos tecidos de malhas. E, portanto, poderemos nós presumir na época áurea dos gregos, século V a.C., século de Péricles. Podemos ainda citar outras duas entradas. Nas primeiras escavações de Champollion, foram encontrados alguns calções de malhas confeccionados por volta de 1000 a.C. Nas tumbas do Alto Egito, foram encontrados um boné de malha com época de fabricação estimado em 550 a.C. Contudo, o primeiro processo automatizado de produção de malhas é atribuído ao reverendo William Lee em Inglaterra. Decorria o ano de 1589. A máquina manual de Lee para a produção de meias estabeleceu o princípio das agulhas de malhas atuais. O desenvolvimento da agulha de talão e a sua introdução no tear circular, primeira máquina em 1808, simplificaram a ação de tricotagem e permitiram a construção de modelos destas máquinas que podiam fabricar malhas com os pontos base, jersey, canelado e ponto esquerdo. Os slides seguintes dão-nos uma perspectiva histórica dos principais marcos na evolução da tecnologia de malharia. Assim, em 10.000 a.C., temos provavelmente situada a utilização dos dedos como início da arte de malharia. No século XI, existem referências a luvas tricotadas usadas em rituais da igreja. No século XII, chapéus, bonés, luvas e meias tricotadas com base em lã e seda. No século XV, o século masculino envolveu-se na tricotagem e a malharia tornou-se uma profissão. Em 1580, iniciou-se o ensino profissional da malharia. Em 1589, a máquina de malhas, com agulhas de mola, foi inventada pelo reverendo William Lee. Em 1750, a indústria de malharia estabeleceu-se no Reino Unido. Em 1758, houve a introdução da técnica de tricotagem dupla em máquinas para a estrutura de Rib Derby, desenvolvida por Jedediah Strutt. Em 1769, houve a primeira vez a movimentação rotativa da máquina de tricotar. Em 1847, Townsend inventou a agulha de lingueta.
Em 1850, a máquina de malharia circular de cilindro acionada por motor foi inventada. Em 1863, temos as máquinas de malha de trama retilínea com duas frentes, tal como hoje as conhecemos, VBED. Em 1892, temos a afirmação da indústria de meias em malha na Índia. Em 1900, máquina automática de produção de meias. Em 1915, máquina de malharia de teia do tipo tricô, que foi desenvolvida na Alemanha. Em 1947, o desenvolvimento comercial das máquinas de malharia de tipo tricô. Anos mais tarde, em 1953, a outra grande família de malharia de teia, que é as máquinas de tipo Rachel. Em 1963, deu-se início à seleção eletrónica das agulhas. Em 1970, máquinas de malharia de teia com barra dupla para a produção de roupa interior e sem costuras, isto é, seamless. Em 1987, iniciou-se a tecnologia Relanite, uma das mais populares. Em 1999, máquina de malharia de teia com barra dupla e jacar eletrónico. E em 2003, tecnologia de tricô em társia com mudança máxima de 42 cores numa única passagem. Obrigado pela vossa atenção e até à próxima aula.